Meus irmãos, a paz do Senhor. Quem já tomou café hoje, diga amém. Mas, rapaz, esse povo acorda cedo para tomar café já a esta hora. Eu acordei há pouco, não deu tempo nem de pensar em tomar café. Que bom estarmos aqui mais uma vez. Agradeço ao pastor Lorival, que permitiu que o pastor Calley me convidasse para estarmos aqui, E ele me falou que hoje o cardápio dos irmãos está bem cheio, bem farto. Há muita coisa a ser tratada hoje. E aí nós queremos, então, já começar o nosso estudo, ok? Então, vamos lá? Deixa-me ver aqui como é que a gente faz para funcionar esse trem chique aqui. Pronto, está ali. A nossa lição de hoje, a lição número 11, é um novo templo e a restauração do culto. E nós já estamos terminando, esta lição sobre o livro de Ezequiel, que é um livro bem complexo, não é tão simples o estudo do livro de Ezequiel. E é claro que muita coisa não está sendo tratada, porque, como eu disse, é muita coisa, mas, sem dúvida, um panorama bem gostoso, bem feito do livro, nós estamos tendo nas nossas lições. E hoje, então, sobre o novo templo e a restauração do culto. Então, vamos lá. Primeiro, então, cadê? Acho que eu estou fazendo errado. Cadê? É para ali? É para lá, não é? É para lá. Cadê? O rapaz me ensinou direitinho. Mas você sabe que depois dos 60 a gente aprende ao contrário, É para ir para frente, você vai para trás. É para ir para trás, você vai para frente. E o trem não funciona. O que houve aqui? Aqui funcionou. O laser está funcionando. E aqui mais... é assim, eu estou apertando onde não devo. Tá bom, agora eu aprendi. Tá, então vamos lá. É aqui, Então vamos lá. O princípio básico, para nós começarmos a nossa lição, e que é um conhecimento mais do que conhecido por todos nós, é que Deus quer se relacionar com o homem. Então o templo, o tabernáculo e todas essas formas de o homem se aproximar de Deus só existe, só acontece, só ocorre porque Deus é que está atrás de nós o tempo todo. Deus é que está o tempo todo atrás do homem. Então aquela pergunta que Deus fez a Adão lá no Éden: onde estás, Adão? É uma pergunta que foi feita lá, foi feita ao longo do Velho Testamento, está sendo feita até hoje e vai continuar sendo feita até a volta de Jesus. Só depois que a igreja sair daqui é que esta pergunta não vai mais ser feita. Mas até lá, a pergunta é a mesma: onde estás, Adão? E nós sabemos que Adão é a representação de todos os seres humanos. Então, aquela pergunta, onde estás, Adão? Eu posso, no lugar de Adão, colocar o meu nome, você pode pôr o seu, e cada um pode colocar o seu. Até o Hélio pode colocar o dele. Viu, Hélio? Pode colocar. Onde estás? Até piauiense entra no céu. Oh, coisa boa, Mas Jesus é bom, meus irmãos? Fala a verdade. Goiano, baiano, piauiense. Deus quer se relacionar com o homem. Deus vai atrás do homem. E interessante que, nesta pergunta que Deus faz ali, algumas coisas estão automaticamente implícitas nela. Primeira, que não é porque Deus não sabe onde estamos, que Ele vai atrás de nós. Ele sabe onde estamos, mas Ele quer que nós digamos a Ele: eis-me aqui, Senhor, aqui estou, Senhor, aqui estou eu.
Outra coisa implícita, porque na ocasião daquela pergunta, Adão havia feito o que não devia. E não é porque Deus não sabe o que foi que nós fizemos que nos afastou dele. Ele também sabe o que foi que a gente fez e que nos afastou dele. Mas ele faz de conta que não sabe, para deixar a porta aberta para nós voltarmos a nos relacionar com ele. Então, onde estás, Adão? E aí essa pergunta que é feita para todos nós, lógico, então também é feita para mim e para você hoje. Onde nós estamos em relação a Deus? Como é que está a nossa relação com Ele? Qual a distância que estamos dele? E nós sabemos que, ao longo da nossa vida, nós às vezes estamos tão próximos e às vezes estamos tão distantes. Às vezes a comunhão é tão boa e às vezes a comunhão está enfraquecida. E Deus sabe de tudo isso. Por isso, a porta está sempre aberta para nós nos relacionarmos com Ele. O segundo slide que eu coloquei, o segundo slide foi Deus escolheu habitar. Foi Deus que escolheu. Então ele está atrás do homem e ele quer habitar. Aí eu coloquei ali que ele quer habitar, inicialmente, era habitar só entre os homens. Entre. Foi quando o tabernáculo foi construído e quando o templo foi erguido, também construído. Então, as recomendações sobre a construção do tabernáculo, que estão lá no livro de Êxodo e também ali no livro de 1 Reis, quando o templo é erguido por Salomão. Então, qual era o propósito de Deus? Eu quero habitar entre os homens. Era já uma coisa fenomenal, maravilhosa, inédita, muito boa. Deus habitar entre os homens. Como é que pode um ser tão santo querer ficar perto de gente tão pecadora? Como é que pode um ser que o céu, o universo não pode contê-lo, querer estar entre os homens dentro de um tabernáculo, dentro de uma casa, dentro de um templo? É claro que a ideia aqui é de aconchego, a ideia é de proximidade, a ideia é de querer, como nós seres humanos temos uma casa, ou queremos ter uma casa, então Deus também queria uma casa entre os homens, ali na mesma vila, no mesmo conjunto, no mesmo condomínio, na mesma cidade, na mesma comunidade, entre os homens. Isso já foi maravilhosíssimo, porque os deuses nunca, segundo a mitologia, quiseram habitar entre os homens, porque os deuses eram furiosos, violentos, e só se aproximavam dos homens para puni-los e para exigir deles algum tipo de sacrifício, algum tipo de atitude que aplacasse a fúria deles. Então, um Deus que quer habitar entre os homens é um Deus que já revela que é um Deus amoroso, que é um Deus a quem o homem pode se dirigir. É um Deus que não é porque ele é Deus, que ele não quer saber de pecadores. Então isso foi muito bom. Mas depois a coisa avançou, e aí Deus escolheu habitar nos homens. Entre os homens já era muito bom, mas aí ele escolheu habitar nos homens. E ali naquele versículo de 1 Coríntios 3, o versículo 16 do capítulo 3 de 1 Coríntios, nós temos lá que nós agora que somos o templo. Deus não está mais habitando em casas, em lugares físicos apenas. Claro que ele habita também em lugares físicos, mas ele quer mesmo agora, ampliando esta relação, ele não quer mais habitar entre, ele quer habitar dentro dos homens. Então nós agora é que somos o templo do Senhor.
o templo de habitação de Deus. Nós agora é que somos o lugar em que Deus quer morar. E Ele quer morar, né? Ele não quer passar de vez em quando, né? Igual aí no WhatsApp, né? Estou passando para dizer. Não, Deus não está passando, né? Deus quer morar, Ele quer estar ali. Ali é casa na qual Ele quer ficar. Mas nós vamos ver o seguinte, na lição de hoje, o que foi que os filhos de Israel fizeram? Deus não habita em qualquer templo, não é em qualquer lugar, de qualquer jeito que Deus vai habitar ali, não é em qualquer templo. E no capítulo 8 ali, ó, do livro de Ezequiel, você que estudou a lição, sem dúvida você leu ou releu o capítulo 8 de Ezequiel, você vai ver que os filhos de Israel fizeram aquilo ali, ó, colocaram Deus para fora do templo. No capítulo 8 nós vamos ter várias formas que os filhos de Israel fizeram para expulsarem Deus de lá. E a principal delas foi a idolatria. Eles estavam dentro do templo adorando a outros deuses. Havia uma imagem lá no templo que era a imagem para provocar a ira de Deus. Havia gravuras no templo para provocarem a ira de Deus e para botarem Deus para fora. Agora, como é que você pode imaginar a pessoa fazer de propósito coisas que ela sabe que vão expulsar Deus da casa de Deus? Se é de forma inocente que a pessoa faz isso, então ela vai ter um tratamento. Mas se é propositalmente, a pessoa está fazendo é de propósito, porque é o que está lá no versículo 6 de Ezequiel 8, que o meu povo fizeram abominações aqui, que me puseram para fora do templo, que me puseram para fora de casa. Agora, interessante também pensarmos que, como é que Deus aceita isso? Porque Ele poderia matar todos eles, acabar com eles, formar um novo povo, como aconteceu, né, em alguns momentos, Deus querer fazer isso, claro que mais para provocar uma atitude, no caso de Moisés, mas poderia não aceitar isso, não, a casa é minha, então vocês é que vão ter que sair daqui, e não eu. Eu é que sou o dono da casa. Como é que vocês estão com atitudes aí que vão me colocar para fora? Não, eu é que vou botar vocês para fora, porque a casa é minha. Só que nós sabemos de outra coisa, há tanta coisa linda, né, que a gente sabe sobre Deus, e uma lindíssima, na minha ótica, é o fato de Deus respeitar as nossas decisões. Pode ser a decisão mais idiota, Deus respeita. Deus não invade casa, Deus não arromba a porta, Deus não destelha e entra. A Bíblia diz, Jesus mesmo falando, como é que é lá em Apocalipse 3:20? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro, mas se não, eu sei que aí dentro, eu estou fora, eu sei que aí dentro há uma pessoa carente, necessitada, perdida, distante de Deus, sem Deus e sem salvação. Eu sei que aí dentro há uma pessoa que precisa de tudo de que eu tenho para dar em abundância. Mas se ela não abrir, eu não entro. Ele poderia arrombar a porta? Claro, é o Senhor, é o Rei, é a autoridade máxima. Mas não, Ele respeita as nossas decisões. A maior prova de que Deus respeita as nossas decisões é que algumas pessoas querem ir para o inferno.
e Deus respeita. Se não quiser, eu te salvo, eu te resgato, eu te redimo. Você vai para o céu, minha morada eterna. Mas você está decidindo ir, eu respeito a sua decisão. É claro que há consequências, mas quem não sabe que toda decisão tem várias consequências? Bom é quando é só uma consequência, mas nunca é só uma, são várias. Então, os filhos de Israel, está bem claro no livro de Jeremias, no livro de Ezequiel, no capítulo 8 do livro de Ezequiel, idolatria e atitudes para colocar Deus para fora do templo, para correr. E Deus aceitou isso. Bom, havia uma coisa entre os filhos de Israel que era uma confiança fatal na arca e no templo. A segurança era, por exemplo, se a arca está aqui, Deus está aqui. Se o templo está erguido, se o templo está de pé, Deus está entre nós. Aquela expressão, confiança fatal, eu tirei aqui da nossa lição. Por isso que eu coloquei ali entre aspas, achei lindíssima aquela expressão. Agora, eu não vou achar aqui quem foi que falou isso, mas você depois pode ler a sua lição que você vai encontrar essa expressão. Uma confiança fatal. Por que fatal? Porque lá eu coloquei ali na arca, vocês se lembram daquele episódio lá de Icabô? Claro que vocês se lembram. Lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 4, quando os filhos de Israel estão numa guerra contra os filisteus, e eles estão perdendo a guerra, e alguém tem a ideia de trazer a arca para o campo de batalha. E aí, quando os filhos de Israel ficaram sabendo que a arca viria, eles ficaram numa empolgação, porque na cabeça deles, a presença da arca traria a vitória para eles. O que tinha acontecido outras vezes. Quando a arca chegou, o grito foi tão grande de alegria, de triunfo, que os filisteus tremeram de medo. Mas dentre os filisteus havia um lá, talvez certamente o general, falou assim: olha, filisteus, não vamos agora então, já que estamos ganhando a batalha, não vamos agora recuar, vamos continuar, porque nós não podemos ser escravos dos filhos de Israel. Ah, mas o Deus deles está ali, foi o Deus que abriu o mar vermelho, foi o Deus que os tirou do Egito com a mão poderosíssima. Mas aí ele disse: sejamos valentes, filisteus, vamos guerrear. E ele não sabia, que Deus não estava na arca, ali só era um objeto. A confiança fatal em coisas físicas, na arca e depois no templo. Jeremias dizia que viria do norte o cativeiro, mas o povo olhava, estava lá o templo. Não, o templo está erguido, então Deus está conosco. Ezequiel também, já pregando já no cativeiro, o templo já havia sido destruído, e o povo achando que enquanto o templo estivesse lá, Deus estava com eles. Por isso, confiança fatal. E esse negócio de querer achar que a coisa física traz a vitória, é claro que isso é um princípio da idolatria. E eu sei que vocês sabem que existem igrejas hoje aí que estão transpondo algumas coisas lá do Antigo Testamento para hoje, querendo provocar hoje o que no passado aquilo provocava para o povo. Por exemplo, há cultos aí em algumas igrejas em que há uma arca bem no centro do templo, da nave do templo, ou no ponto principal do altar, a arca. Agora, para que a arca? Hoje, você sabe que tudo aquilo era sombra, tudo aquilo era a preparação da vinda do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
e que aquilo hoje não tem mais o valor que teve, principalmente por aquilo ali, por aquela confiança fatal na coisa em si, e não no que realmente ela significa. Pastor Samuel Reis, que bom vê-lo, bonito, cheiroso, gordinho, abençoado, viu? Que Deus te conserve, pastor. Lá tinha um significado, tinha um valor, hoje não. Você sabe também que quanto dinheiro foi gasto numa construção chamada de Templo de Salomão. E há pessoas que acham que só em chegarem lá estão diante de Deus, porque é o Templo de Salomão. Naquela época tinha sua expressão, tinha seu valor. Hoje é uma forma de comunicar aquela confiança fatal. Não, se a arca está no templo, se a arca está na igreja, Deus está na igreja. Se o templo é o templo de Salomão, procurando reconstruir aquela magnífica obra, Deus está lá. E há pessoas que só em se aproximarem daquela casa, já começam a delirar. Idolatria. Confiança fatal. Porque, na verdade, agora vem o próximo slide aqui, os filhos de Israel não sabiam de uma coisa simples, e que Deus o tempo todo estava batendo nessa tecla. Olha lá, os filhos de Israel não sabiam que a destruição do templo visível era consequência da destruição do templo invisível. E qual é o templo invisível? A destruição da relação deles com Deus. Quando a arca foi tomada lá na guerra contra os filisteus, na época de Eli, por que a arca foi tomada? Porque Deus foi vencido? Claro que não. A prova de que não é que a arca foi levada para a casa de algumas pessoas e aquelas pessoas lá foram ricamente abençoadas. Deus estava ali. Só que para os filhos de Israel, a destruição, no caso lá, perderem a posse da arca, era perder a relação com Deus. Eles não sabiam disso. Eles não sabiam, ou melhor, eles sabiam que a arca sendo levada, eles estavam à mercê do inimigo. E foi isso que aconteceu lá, perderam a guerra. Mas eles não sabiam que a arca só foi levada porque antes eles já tinham rompido a relação deles com Deus. Era uma consequência e não uma causa. Era uma consequência de algo que eles não tinham feito. Quebraram a relação com Deus, então Deus não tinha mais compromisso com eles. O templo foi destruído por Nabucodonosor e os cativos levados para a Babilônia. Só quando o templo foi destruído é que eles passaram a compreender que Deus os havia abandonado. Só que Deus os abandonou porque eles o puseram para correr. Deus os abandonou porque eles não mantiveram a relação com Deus. Ou seja, tudo vai depender, na minha relação com Deus, de mim. Porque Deus nunca vai nos abandonar. Deus nunca vai desprezar quem quer ter compromisso com Ele. Deus nunca vai virar as costas para quem volta o seu rosto para Ele. Agora, se eu não quero saber dEle, eu rompo a minha relação com Ele, achando que o fato de algumas coisas físicas que simbolizam, que na época simbolizavam a presença dele, que era a arca, que era o templo, que aquilo vai fazer com que eu ainda tenha relação com ele, já não vale mais nada, não tem mais sentido algum, já perdeu o significado.
Porque o que Deus quer, na verdade, é que nós honremos nossa relação com Ele. Apesar de sermos pecadores, apesar de sermos inconsequentes, apesar de sermos fracos, mas a questão é querer. Eu quero. Então, bom, você quer, eu também quero. Então, vamos lá. Os filhos de Israel não sabiam que a destruição do templo visível era consequência da destruição do templo invisível da relação deles com Deus. E aí, então, a necessidade de uma restauração. Restaurar o templo e restaurar o culto a Deus. E aí eu coloquei ali que a ordem da restauração é exatamente esta que aparece em nossa lição, né? Então, um novo templo, então restaura o templo, e a restauração do culto, então restaura o culto. Então, a ordem é aquela: primeiro restaura o templo, depois restaura o culto. Então, primeiro restaura o lugar do culto, o lugar onde o culto é prestado, que é o templo, e depois se restaura o culto. Se invertermos a ordem, não vai funcionar. E aí eu coloquei ali, o templo é o lugar de cultuar a Deus. Ok, mas eu vou cultuar a Deus sem restaurar o templo? Não, eu cultuo já no templo restaurado. E você leu também na sua lição aí os capítulos 40, 41, 42 e 44 de Ezequiel. E são capítulos cansativos, digamos a verdade. Os detalhes na restauração do templo. Você se lembra dos detalhes na construção da arca? Tudo muito detalhado, tudo muito ajustadinho, tudo com muito critério, com muito cuidado. Não é de qualquer jeito que se restaura o lugar em que Deus habita. Há ordens, há critérios. Isso tudo porque nós já vimos que Deus não habita em qualquer lugar. Ah, não, eu quero que Deus habite em mim, mas eu sou irresponsável, eu sou infiel, eu não honro meus compromissos, se pestanejar, eu passo a perna mesmo, eu puxo o tapete, eu quero me dar bem, mas eu quero que Deus habite neste templo. Deus não vai habitar nesse templo, ele precisa ser restaurado. A necessidade de que algumas coisas aí sejam tiradas e que outras venham, porque lá Deus não vai habitar. Então começa a restauração do templo, o lugar de habitação de Deus. Aí eu vou restaurar não só o meu templo em termos de coisas, mas principalmente em termos de atitudes, comportamentos, decisões, mudança de vida, de propósito, de desejo. Por isso que para que Deus habite em nós, nós precisamos nascer de novo. Antes do novo nascimento, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não éramos templo, porque Deus não habitava lá. Novo nascimento, nova visão, restauração da nossa comunhão com Deus. E aí então Deus vem e habita. Só que você sabe que o novo nascimento não aconteceu uma vez só e pronto. Não, nasci de novo e agora pronto. Não, você sabe que não. Por que não? Porque não existe o processo chamado de santificação. E o que é o processo chamado de santificação? É nascermos de novo todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia. É nascer de novo, nascer de novo, nascer de novo. É nascendo de novo o tempo todo, que é o processo da santificação, para que o Deus Santo habite no templo.
A segunda coisa, então, é restaurar o culto. É restaurar o culto. Como que é o culto? E aí eu estou aproveitando ali o Rejane e pastor Samuel e pastor Calei, está ali, meu brother, meu amigo, bonito, também cheiroso, viu, Samuel? É, você está achando que você está sozinho nessa aí, é? Você foi buscar o homem? Isso, ótimo, obrigado, Hélio. Eu estava me sentindo desamparado aqui, né, do meu brother. Então, eu estou aproveitando aqui, o Calei, Rejane, pastor Samuel e todos, para fazer um merchandise ali, ó. A restauração do culto. Em Gênesis 4, é o culto de Abel e o culto de Caim. Porque Deus aceitou o culto de Abel e rejeitou o culto de Caim. Porque é claro que o templo de Caim não estava pronto para que nele ele cultuasse. Em 1 Samuel 15, é o culto de Saul. O que foi que Samuel falou para Saul? Olha, você, não foi Samuel, né? Foi Deus que falou para Samuel, e Samuel falou para Saul. Olha, você vai atacar os amalequitas e você vai acabar com todos eles. Não poupe nada. O que foi que Saul fez? Ah, não, eu resolvi poupar o melhor do anátema. Olha, aquilo tudo era anátema para Deus, aquilo não tinha valor algum. Mas ele, por si só, resolveu poupar o melhor do anátema. Irmãos, anátema é tudo que não presta. O que é o melhor do anátema? É anátema. Mas Saul poupou o melhor do anátema para ofertar ao Senhor, o boi mais gordo, a vaca mais gorda, mas aquilo era anátema. E em Atos capítulo 5, Ananias e Safira vão também apresentar um culto ao Senhor. Eles viram que Barnabé foi lá, vendeu a sua propriedade e deu lá, e Barnabé, o nome de Barnabé apareceu, né? Todo mundo, Barnabé é um homem generoso. Então Ananias e Safira também tomaram a decisão, vamos lá, fazer a mesma coisa, só que de mentirinha, para enganar os apóstolos, mas o nosso nome vai lá para a primeira onda ou de maior visualização no WhatsApp da época. No YouTube da época. Você quer isso? Olha o culto que eles ofertaram. E o mal, o que aconteceu com eles? Por isso que ali o merchandising está ali agora. Ó. Eu tenho uma série que é chamada O Culto. Está lá na loja Amazon, é um livro digital. E eu já publiquei 2 lá. O primeiro foi o culto de Abel e o de Caim. O segundo foi o culto de Saul. O terceiro vai ser o culto de Ananias e Safira. Por que que o culto deles não foi aceito? Porque o templo estava profundamente maculado. Então entra lá na Amazon, tá bom? Compra lá. É baratinho, acho que está R$5 ou 6. Verdades que sabemos, mas que é bom lembrar. Todos nós sabemos aquilo ali. Mas eu quero lembrar a vocês algumas verdades. Na verdade, serão 4 verdades. Primeira, em relação a seus atributos, Deus sempre é e, nunca mas. Por que aquilo ali? Porque muita gente fala assim, não, Deus é amor, mas é fogo abrasador. Deus é justiça, ou melhor, Deus é misericordioso, mas é justiça. Por que que eu não concordo com essa forma? Aí eu coloquei aquilo ali, ó. Em relação a seus atributos, Deus sempre é e, é conjunção aditiva, soma, e não conjunção adversativa, mas. A aditiva informa que é também. O mas informa que, dependendo da situação, ele é. Eu posso usar mas comigo e contigo. Eu posso falar assim, pastor Calei é muito generoso, tem muito dinheiro, mas não me dá nada, não me dá dinheiro. Já passei a chave Pix para ele, viu, ele? Mas não. Ele tem muito dinheiro, mas não me dá dinheiro. Isso acontece conosco. Fica parecendo que se eu falo assim, ó, que Deus é amor, mas é
fogo abrasador, fica parecendo que Deus se comporta de um jeito aqui e de outro jeito aqui. Não! Com Deus não é conjunção adversativa, não. Com Deus é conjunção aditiva. Ele é amor e fogo abrasador. Ele é misericordioso e justo. Não são dois aspectos de ação do mesmo Deus. É um Deus só. Por isso que lá na Bíblia, os filhos de Israel estavam sempre achando, não, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é graça. E muita gente hoje pensa assim também, não, Deus é amor, Deus me ama, Deus é misericordioso, Jesus morreu por mim, eu sou o centro da vontade dele, eu sou o ponto fraco de Deus. Ah, conversa, rapaz. Deus é Deus, e o que tiver que ser feito, feito será. Porque Ele não se comporta aqui de um jeito e aqui de outro. Ele é um ser único. Tudo se soma na construção do seu caráter. Não há coisa escondida, mas, porém, não. Segunda verdade, né, que todos sabemos, mas eu quero lembrar, é que o culto é prestado ao Deus Santo, em um templo santo. Como é que o Deus Santo que habita no templo, para ser cultuado no templo, ele vai habitar em um templo que não é santo? E aí, para mim, para você, para nós, o tempo todo, a preocupação de como que está o nosso templo. Porque é aqui que Deus habita. Maldade lá no templo, está cheio de maldade, de rancor, de ódio, de vontade de ver o outro se dar mal, de estar desejando o mal para o outro e por aí afora. Eu estou cheio de projetos que eu sei que para Deus são todos reprovados, porque aquilo vai contra os seus princípios, a sua santidade. Está aqui na minha cabeça, está aqui no meu coração, está aqui neste templo. E eu quero que Deus atue nesse templo, habite nesse templo, e eu vou cultuá-lo nesse templo. Você acha que Deus vai ficar aqui comigo? Por isso, todos os dias, todas as horas, aquela reflexãozinha não vai fazer mal. Como que está este templo? Ele está realmente convidando Deus para aqui habitar e aqui ficar? Ou ele está fazendo como os filhos de Israel fizeram, colocando Deus para correr? Terceira verdade que sabemos, mas que é bom lembrar, é que o lugar onde Deus, o Deus Santo está, é santo. Aquilo que aconteceu lá com Moisés, né? Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo. Ah, então era só ali? Não. Ali ficou claro, ficou declarado, ficou plausível, ficou dito, está lá registrado. Mas se Deus é santo, onde Ele está é terra santa, é lugar santo. Por isso que não existe a rigor, né? Deixar aqui entre aspas, um lugar mais santo do que outro. Porque lá no meu trabalho Deus está. Então lá também eu tenho que pensar, o Deus Santo está aqui. O Salmo 139 diz que para onde eu vou fugir da tua face, Senhor? Para onde é que eu vou correr diante de ti? Não tem para onde correr. Tu estás em todos os lugares, por isso que aquelas pessoas que buscam agradar a Deus, buscam agradá-lo em todos os lugares, porque Deus está em todos os lugares, e todo lugar onde Deus está é santo. E aí eu preciso me comportar como um santo em todos os lugares. Ah, não, lá no meu trabalho eu não sou muito santo não, porque às vezes eu não sei o quê. Então, está errado, porque Deus não está aí não. Não, mas aqui na igreja eu tenho que ser mais santo do que os outros. Ah, é? Temos um problema aí. Quarta e última verdade. A destruição externa do templo
não deve, até pode, provocar a sua destruição interna. Nós já vimos aqui que a consequência da destruição interna foi a destruição externa do templo. Mas às vezes a destruição externa, problemas, dificuldades, dores, e quem é que não tem problemas, e quem é que não sofre? Nós somos humanos, e a maior razão por que sofremos é porque somos humanos. E às vezes isso destrói sonhos, destrói projetos nossos. A vida às vezes se apresenta tão ingrata, às vezes a vida dá cada nó, às vezes a vida faz tanto a gente sofrer. E eu estou aqui dizendo que este sofrimento externo é uma destruição externa. Coisas que eu tinha como certas não acontecem. Coisas que eu quero tanto que aconteçam, não acontecem. E coisas que eu não quero de jeito nenhum que aconteçam, acontecem. É uma destruição externa. Aí eu falo que a destruição externa do templo, tudo que pode me afetar, me atingir fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, isso não deve, até pode, mas não deve provocar destruição interna, que é o quê? A minha relação com Deus, a minha comunhão com Deus, o meu compromisso com Deus. O que eu sei que Deus tem para mim, o que eu sei que Deus é e faz. Em outras palavras, que as coisas da vida, por mais cruéis que possam ser, não destruam a minha, a sua, a nossa relação com Deus. Não. O Senhor é a nossa herança. O Senhor é a nossa maior possessão. O Senhor é a minha esperança. É nele que eu confio. Externamente as coisas estão desabando, tudo está se acabando. Mas aquilo ali não deve destruir a minha relação com Ele. Porque algumas pessoas destrói, e a pessoa se desvia, se desengana, se revolta, e se amaldiçoa, e a pessoa não quer mais saber, não quer nem viver, alguns já até dão cabo à própria vida, porque a coisa externa foi destruída, o seu templo externo foi destruído, mas que o seu templo interno jamais seja destruído. Por último, nosso templo deve sempre estar em condições de nele ter a presença do Deus Santo. Só assim poderemos prestar ao Deus Santo ou ao Senhor um verdadeiro culto de adoração e louvor. Nosso templo deve sempre estar em condições. Por isso, restauração do templo, restauração do culto, só para os filhos de Israel naquela época? Não, para mim, para você, para todos nós hoje. É claro que alguns precisam com mais urgência do que eu, do que você, talvez. Aqueles que se encontram distantes de Deus, aqueles que estão distantes, não têm relação com Deus, mas o nosso templo, esta casa aqui, precisa de restauração todos os dias, todas as horas, por meio do processo chamado santificação, que eu também gosto de chamá-lo de nascer de novo, todos os dias, mais de uma vez por dia, se for necessário, para que possamos ter em nós o Deus Santo habitando em nós, e para que o nosso culto seja por Ele aceito, um culto de adoração, reconhecendo quem Ele é, e um culto de louvor, reconhecendo o que Ele fez, faz e fará. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã. Que Deus tenha misericórdia de mim
que Deus tenha misericórdia de você, que Deus tenha compaixão de nós e que a misericórdia dele jamais seja retirada, mas que nós saibamos também que Deus é sempre e nunca mais. Que a sua misericórdia sobre nós não nos deixe pensar que ele não é fogo, que ele não é brasa, que ele não é justiça, que ele não é ciumento, que ele não toma as providências que precisam ser tomadas para que o leão não nos devore, para que o urso não nos devore, porque o que ele quer é proteger-nos de tudo, para finalmente estarmos com ele na glória, em um culto eterno de adoração e louvor a ele. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus nos ajude. E mais uma vez, muito obrigado, pastor Carlen, pastor Samuel, os demais irmãos. Prazer revê-los, prazer estar com vocês neste período deste dia. Amém? Glória a Deus.